Boa noite, meus irmãos. Bem-vindo ao canal da Fraternidade Espírita da Candeia de Maria. Acreditamos que já fizeram a sua prece, a sua oração. Quem está acompanhando ao vivo na terça-feira às 20 horas, né? Pode ainda aí estar pegando um copinho d'água, uma garrafinha d'água e colocar para a fluidificação da água também. Algumas pessoas podem ter o seu nome agendado também no Centro Espírita para os trabalhos também de desobsessão. Então, sempre mentalizar, nunca esquecer de fazer a prece ao final. O assunto de hoje que nos traz é um assunto aberto aleatoriamente neste momento, após a prece deste livro, o Evangelho segundo Emmanuel. Então, são passagens do Evangelho, só que elas são, vamos dizer, esclarecidas, comentadas por Emmanuel. Em todas as obras espíritas que se tem, né, e compiladas para este livro. Então, daqui ele vai ter as passagens de Mateus, que são comentadas por Emmanuel. E o que a gente abriu aqui é do Reformador, página 27, do ano de 1969. Saiu nessa revista e ele tem o título Reclamar Menos. Eu não vou ler a leitura completa, eu li antes de iniciar, né? E a gente vai estar refletindo um pouco. Será que reclamar menos? Está aqui, foi escrito em 69, já faz bastante tempo. Só que o comentário vem em cima de passagens de Mateus, que aí são pequenos versículos, onde Mateus diz: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós eles, pois esta é a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 12. Então, por que reclamar menos? Será que isso prejudica? Será que ele está atual para hoje, nessa nossa pequena reflexão? Lembro agora de uma passagem do livro Nosso Lar, de Chico Xavier, quando inicia-se a Segunda Guerra Mundial. E os espíritos, que são todos colocados a trabalho, à disposição, para colaborar então com os sofrimentos que iriam ter a partir aí da Segunda Guerra, os sofrimentos na Terra e também no mundo espiritual, dentro dos desencarnes coletivos que assim foram ocasionados. Há um comentário dos guias espirituais que nos chamam a atenção. Eles dizem assim: na terra, na crosta, os que não estão à frente de batalha a realmente lutar, estão atrás das trincheiras a comentar e reclamar e fazer seus julgamentos e apontamentos. São raros aqueles que se colocam a dispor de Deus em prece, em equilíbrio. Então essa é a chamada já de atenção. Porque o que ali ele está colocando, o guia espiritual? Ele repartiu o pensamento dos homens, a ação dos homens muito pode ser mais ainda desenvolvida e desencadeada através do pensamento do que muitas vezes através dos atos. Porque os atos eles vêm após o pensamento, mas o pensamento não fica apenas na nossa mente, muito menos a verbalização. Então ele divide em 3 patamares. Os que estão lutando e estão realmente em conflito, gerando toda aquela energia, angústia, raiva, ódio, rancor, tristeza, vendo companheiros morrerem do lado deles, medo. Então, tudo isso são energias que em volta de todas aquelas pessoas criam uma atmosfera psíquica. E isso emana muitas energias negativas para o planeta, para o orbe. E assim prejudicando tanto o mundo físico quanto o mundo espiritual. Além, vamos dizer, dos prejuízos físicos com a guerra. O segundo são aqueles que não estão lutando nas guerras, mas estão atrás, nas trincheiras, nas suas casas. Quando fala atrás das trincheiras, não é lá no campo de batalha. São nas cidades onde a guerra ainda não alcançou, mas estão a comentar, a discutir, a reclamar, a se revoltar. Então eles estão fazendo o que com isso? Criando também uma atmosfera psíquica negativa, de dificuldade para os espíritos de luz e prejudicial para eles próprios. E muitos poucos, é o terceiro, são aqueles que se encontram em estado de prece e oração. Porque esses sim vão conseguir
ajudar a Deus. Seria como ajudar a Deus? Deus precisa de ajuda? Quando a gente fala ajudar a Deus, é nós entrarmos em comunhão com nossos próprios guias espirituais. É nós encontrar o reino de Deus dentro do nosso próprio coração, que é onde Jesus disse que estava, e assim nós conseguirmos essa ajuda divina. Assim nós conseguirmos esse auxílio. Seria como um dia com muita nebulosidade, com muita escuridão. Esses são os pensamentos revoltosos, de dificuldades, reclamações. E aqueles que estivessem com pensamento, então, de prece, de agradecimento pela vida, mesmo nos momentos de dificuldades, esses estariam, então, abrindo um canal para o sol, para que ele pudesse entrar e aquecer algumas atmosferas, alguns ambientes. Mais ou menos, em analogia, seria isso. Então, a reclamação, eu vejo hoje que ela está muito inerente em todos. A gente tem um costume muito grande de reclamar, de se queixar. E acaba virando um hábito. A gente diz, mas é para puxar conversa. Não, isso faz mal. Então, se o seu falar for bom, fale. Se não, é melhor calar. É melhor ficar quieto do que falar qualquer coisa. A gente sabe disso. Só que a gente fica naquela... E quantas vezes a gente entra na onda disso? Aqui ele nos chama a atenção assim, ó. Censuras entre esposo e esposas, pais e filhos, irmãos e amigos. De pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária. Destemidamente, rixas, perturbações e acusações. Então ele está dizendo que muitas vezes são até censuras. É uma crítica, uma reclamação do marido, da esposa, do filho, só que aquilo podia ser, talvez, uma coisa tão pequena que nem vale a pena. Não valeria a pena ter reclamado daquilo. De repente, alguém que deixou o pano molhado em algum lugar. É lógico que a gente pode corrigir, né, para a gente não ser sempre a pessoa que está lá tirando aquele pano. Mas qual a forma que eu vou botar? Olha, meu filho, você esqueceu hoje o pano molhado. Então, outro dia você guarde lá no tanque, fazendo favor. Se perguntar, se acontecer de novo, fala de novo. Agora, se chegar ali e reclama, briga, porque não sei o quê. Às vezes o filho pode nem responder, mas aquilo fica marcado lá. Então, aqui estou dando um exemplo, que é o que Emmanuel está dizendo. Não é eu que estou dizendo, Emmanuel está dizendo isso. Que são censuras por causa de coisas pequenas. E essas coisas pequenas vão se desenvolvendo, e nesse desenvolver elas acabam criando um problema de vida social que não precisava ter. A gente vê tantas as pessoas reclamando de tudo, da política, do aumento do combustível, disso, daquilo, de outra coisa, e reclama e fala do emprego, do patrão. E eu não estou dizendo que a gente não deva buscar aquisições, vamos dizer, de pedir um aumento, de se valorizar, né? Mas assim, como vou reclamar menos? Parar de reclamar daquilo que não me cabe, que não está no meu alcance. Ou seja, focar na solução. Eu identifiquei um problema? Será que eu identifiquei um problema? Então vou focar na solução desse problema. Não, mas eu não posso resolver esse problema. Então não vale a pena comentar. Então é melhor ficar quieto. O provérbio chinês já dizia isso. Se o problema tem solução, ele tem solução. Se ele não tem, ele não tem. Então, de qualquer forma, não adianta se preocupar com o problema. Mas se ele tem solução, eu posso me ocupar de resolver. E se ele não tem, não adianta reclamar. Jesus disse que a gente tem que amar a Deus como todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. O que ele quer dizer com amar o próximo a nós mesmos? E quando ele diz não basta amar o próximo, é necessário também amar ao inimigo. Porque o próximo até os bandidos amam. Então a gente se coloca num ponto alto e começa a julgar os outros pelas suas atitudes, cobrando deles situações que eles ainda não estão prontos para dar. E eu quero que os outros ajam de acordo com a minha conduta de hoje, nem de ontem ainda, de hoje. Eu quero que eles ajam do meu jeito, da minha conduta. E não é assim. A gente não vai conseguir isso. Eu não vou conseguir mudar o outro, mas eu posso tentar me modificar para conviver bem com o outro. Isso eu posso fazer. Mas enquanto eu fico olhando o defeito do outro, eu não olho para mim mesmo. Olhar a trave no seu olho antes de olhar o argueiro no olho do irmão. A queixa,
é muito prejudicial. Tem um livro, Sabedoria de Preto Velho. Ele diz o seguinte: o filho vem no centro espírita e ele quer saber uma receita para fechar o corpo, para não pegar mandinga, para não pegar mal olhado, para não pegar inveja. Ele quer uma receita. E o pai velho, então, o pai João de Arruanda, diz: tem uma receita que, se você conseguir exercer isso, você não tem energia ruim que pegue você, não tem nada. Não tem olho gordo, protege você, a tua casa toda. E é uma energia que todos nós conhecemos. A energia da gratidão. A energia do agradecimento. Mas não é um agradecimento de boca para fora. Ela tem que ser interno. A energia da gratidão é o reino de Deus se exercendo no nosso coração. O livro de Humberto de Campos, o irmão X, Boa Nova, Jesus chega a Jerusalém, está lá sentado por ali, em um ambiente. Então chega um sacerdote e diz para ele: Nazareno, o que fazes passando por Jerusalém? Porque eles já se conheciam mais ou menos pela região, né? Então ele viu aquele homem, cabelos longos, marcante, esse é de Nazaré. Ele já chegou e chamou: Nazareno, o que fazes passando por Jerusalém? E Jesus disse para ele: vim implantar o reino de Deus. Aí o sacerdote disse: mas o que tu pensa ser isso? O reino de Deus é a implantação do amor no coração dos homens. O amor no coração dos homens. Então essa é a energia de gratidão interna. Essa é a energia que fecha tudo. Só que se eu esperar, minha vida tá sem dificuldade nenhuma, tá sem problema, tá tudo legal, né? Todo mundo gosta de mim, ninguém me critica, para eu agradecer, infelizmente, até Jesus, que é um espírito crístico, uma evolução aquém do que nós podemos compreender, foi humilhado, foi espizinhado, foi criticado, foi feito fofoca dele. E daí? A gente acha que a gente não vai receber? Nesse mesmo livro, Jesus diz assim para os apóstolos: se as trevas prepararam para mim toda a discórdia, todo o maltrato, imagina o que fareis a vós que são meus discípulos. Falando lá aos discípulos. E agora imagina nós ainda, né? Porque nós somos nada ainda perto dos discípulos. Então a gente achar que vai ter que esperar tá tudo bem para agradecer, vamos se dar uma chacoalhada aí, deixar cair as coisas ruins e vamos ver as coisas boas. É como alguém que caísse um pouco de poeira, um pouco de barro por cima, se deitasse e ficasse ali lamentando pela sujeira. Não, vamos chacoalhar essa sujeira, vamos levantar, a gente tem o corpo, a gente pode se limpar. Vamos ver as coisas positivas da vida. Porque quando a gente entra numa energia de reclamação, sabe quem reclama com a gente? Os irmãos que nos perseguem. Aí muitas vezes a gente vai fazer prece se queixando. Meu Deus, me ajuda, porque eu sou tão coitado. Isso, aquilo, né? E sei que eu estou sendo chato hoje na palestra, porque até eu acho chato esse assunto. Mas é um assunto necessário. E o que a gente pode tirar de bom disso? De proveito? Vamos ler o finalzinho dessa passagem aqui, para ver o que Emmanuel diz para a gente. Dediquemos a solução do problema a nossas melhores forças. Então ele está dizendo assim, tem um problema? Como eu disse antes, se ele não tem solução, se ele não está no meu alcance, deixa para lá. Mas se tem, vamos focar na solução, não no problema. Mas as nossas melhores forças, buscando esquecer-nos, de modo a sermos mais úteis aos que nos cercam. Buscar nos esquecer e ser mais útil aos outros. A gente está no eixo, a gente se bota no egocentrismo, tudo gira em torno de mim. Então vamos deixar nós um pouco de lado e vamos olhar um pouco pelo próximo. E estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de quaisquer receitas de progresso e elevação solicitam de nós ajuda e a justa fidelidade ao programa que a vida estabelece em toda parte, a favor de nós todos, reclamar menos e servir mais. Essa, simples, reclamar menos e servir mais. O que eu posso fazer? O que eu posso fazer nessa questão? E alguns dizem, não, mas é porque
tem muita gente com problema e as pessoas não olham o problema dos outros e cada um é individualista, e a pessoa dá esse discurso e ele é individualista. Então a gente precisa ver o que eu posso fazer para mudar isso. Se eu acho que o Brasil está ruim, se eu acho que ele está mal, se eu acho que tem isso ou que tem aquilo, não estou dizendo que está, que não está, eu prefiro até me abster de política no final e tentar falar um pouco mais em religiosidade, porque é o que eu posso fazer. Eu não sou político, não gosto disso, então vou fazer o que? Eu vou me reservar a escolher o menos ruim e votar para o menos ruim, talvez. Esse é o meu processo de ajudar na minha obrigação social. Na questão do Covid, vacina. A vacina é 100% segura? Eu não sei. Mas se os governantes estão me dizendo que é, e no momento cível, eu assumo o risco e vou fazer a vacina pelo próximo. Acreditando no que diz os meus governantes. E se eu tivesse um problema com isso, vamos dizer, o que isso ia refletir para mim espírito? Nada, porque eu fiz o que os governantes nos pediram e o que a sociedade pediu pelo bem meu e do próximo. Agora, se eu não tomasse a vacina, que é um direito de cada um no seu livre-arbítrio, mas com isso eu contraísse algo, acabasse passando para alguém, aí eu posso me prejudicar em espírito e prejudicar o próximo. Porque talvez o que eu fiz? Eu não segui aquilo que me solicitaram que eu seguisse. Talvez eu me coloquei numa condição de risco que não precisava. Então aqui é apenas um exemplo, não estou defendendo uma coisa ou outra, mas é um exemplo de um aspecto moral. Então vamos fazer o quê? Fazer o que nos cabe pelo próximo, vamos sair do eixo. Se eu tenho medo por mim, então vou ter coragem pelos próximos, pelos outros. Quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, ele mostrou que nós não estamos na terra para ser servidos. Ele que é o mestre, lavou o pé dos apóstolos. Ele que é o grande professor. Então, o que nós estamos fazendo pelo próximo? Ou será que eu estou no eixo e usando o próximo como uma desculpa para reclamar? Então, meus irmãos, a reflexão é breve, mas hoje, então, é o quê? Reclamar menos e servir mais. Quem falou isso? Emmanuel, no Reformador, 1969. Então, quem quiser seguir a sugestão de Emmanuel, sempre que for fazer uma queixa, que alguém estiver reclamando, não precise aí brigar com a pessoa, já cortar ela de uma forma ríspida, mas quem sabe dê uma volta e fale das coisas positivas. Quem sabe a gente faça esse exercício de conseguir trazer uma conversa negativa sem se perceber e ir para um ponto positivo. Se a gente conseguir fazer isso, a gente está ajudando muito a obra de Jesus. Então, meu abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima terça-feira com quem estiver aí com nossos trabalhadores da casa, né, que fazem a reflexão toda terça. Um grande abraço, meus amigos, fiquem com Deus.